Beijo, foi um prazer grande falar contigo, querida. Para você também, Deus continue te abençoando, viu? Vou estar orando pelo seu pai. Amém, obrigada. Desculpem ter interrompido e chegado também do mesmo jeito que eu caí. Vamos lá. Estamos falando de como Deus salvou esses jovens, não é? Jesus estava ali, se fez presente. Imagine que privilégio, né? O próprio Filho de Deus se apresentar ali diante desses jovens para conhecê-los face a face. Então, Deus os amou tanto que ele escolheu descer ao nosso nível. Isso é uma ilustração da salvação da cruz, não é verdade? De onde veio a salvação? Veio do alto, não é? Não veio de dentro, não veio por mãos humanas. A salvação veio de fora da fornalha. A salvação da humanidade veio do céu. Então, se você está passando por alguma dificuldade hoje, pelas chamas, pelo fogo, pela provação, e a Isabel está passando hoje por uma situação como essa, nós podemos dizer de que Deus está com você, Isabel. Deus está com cada um dos queridos que estão nos ouvindo, com aqueles que estão numa CTI, numa UTI, num hospital. Tem muitas pessoas que estão passando por dificuldade e Deus está ali com elas. Tá? Então, acreditem pela fé que isso é verdade. Então, precisamos olhar além da fumaça, né? O inimigo está colocando ali a temperatura e a fumaça. E precisamos olhar além das chamas, né? Das dificuldades, das lágrimas, e nós conseguiremos, pela fé, ver que os seus anjos e o próprio Cristo talvez esteja ao nosso lado. Ele está lançando seus braços, né? Amorosos para nos salvar. Eu fico e aí eu talvez né? É a minha viagem pessoal, né, com a minha mente, eu fico pensando quais foram as palavras que Jesus falou com esses jovens. Obrigado pela sua fidelidade. Olá, amigos, que prazer em conhecê-los. Eu estou aqui para ampará-los. E qual foi a resposta desses jovens, né? Eles imagino que ficaram sem palavras, né? O que você faria se Jesus aparecesse, se ele aparecesse, né, pessoalmente? Então, é maravilhoso como um relacionamento que ocorria pela fé, sem nenhum elemento visível, agora se concretiza, né, num olhar face a face. Ele pegou nas mãos deles, abraçou e deve ter dito: vocês estão antecipando que um dia vocês verão no céu. Estaremos juntos para todo sempre. Então, e algo surpreendente dessa história é que Deus, Jesus, poderia ter impedido que eles entrassem na fornalha. Sim ou não? Poderia. Porque Deus esperou até o último momento. E aí nós temos uma lição muito interessante também. Porque quanto maior for a provação, quanto maior for a dificuldade, maior será a oportunidade de Deus fazer um milagre para testemunhar a milhares de pessoas de que Ele pode tudo e Ele é soberano. Quanto mais parecer que o inimigo está prestes a vencer, é justamente ali, no último minuto, que Deus vai virar o jogo, que Deus vai vencer. No Apocalipse você vai ver, as pragas cairão, serão derramadas, mais epidemias virão, crise econômica, e tudo que você quiser colocar como um cenário ruim. Quando o mundo estiver no pior momento, né, da sua história, na hora mais escura, ali Deus se manifestará e reverterá a aparente derrota dos filhos de Deus em uma vitória gigantesca, né? Desproporcional. Então, Deus não vai impedir que você e eu estejamos na fornalha. Deus está impedindo que alguns dos seus filhos, pastores, estão morrendo pela pandemia. Isso faz deles adquirirem o status de que são desobedientes, têm falta de fé, não são filhos de Deus. Não, ao contrário. Talvez eles já estejam prontos para estarem no dia da ressurreição, e Deus nada mais fez do que antecipar o chamado.
E para aqueles que ainda não foram, como você e eu, talvez seja porque você e eu precisamos de mais tempo para entregar nossa vida a Deus. Então, nós precisamos saber de que o fogo, a dificuldade virá. E ele não impedirá, porque ele tem um propósito maior. Algumas vezes Deus não vai impedir as adversidades em nossa vida, mas em todas elas ele estará conosco. Eu pergunto para vocês, onde estava Deus quando os primeiros cristãos foram lançados no Coliseu de Roma? Quando as feras, os leões mataram, acabaram com a vida desses cristãos. Onde estava Deus? Onde estava Deus quando João Batista foi decapitado, os seus profetas e muitos cristãos e mártires da Idade Média foram mortos? Onde estava Deus? Deus ainda fará justiça e a plena justiça ainda virá. Porém, o sangue desses mártires, desses primeiros cristãos, foi semente para que o cristianismo se propagasse e chegasse até nós. O que nós, infelizmente, fizemos foi rebaixar os conceitos e as normas ao tal ponto de nós não reconhecermos sequer o que é certo e o que é verdadeiro e o que é errado. Por isso que somente os que tiverem clareza de pensamento, conhecerem, vão poder discernir de que quando surgir uma falsa imagem da adoração, vai surgir como idolatria. Não será apenas um mandamento de Deus. Um único mandamento define uma falsa ou uma verdadeira adoração. Então, no futuro, isso vai acontecer. Vejam agora qual é a declaração de Nabucodonosor, versículo 26. E já estamos chegando ao fim do nosso estudo. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Qual foi a expressão que ele usou agora? Filhos do Deus Altíssimo. Há pouco ele tinha falado: quem vos livrará? E agora ele fala assim: filhos do Deus Altíssimo. Muitos ímpios precisarão de pouco tempo para reconhecerem quem é o Deus verdadeiro. E Deus precisa utilizar você para que isso aconteça. Saí e vinde, ou seja, venham comigo, venham ao meu lado. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. O rei, cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de si, achando-se dono da cerimônia, da estátua, da imagem, daqueles súditos, ele foi humilhado. E a sua imagem, sua festa, sua dedicação foi toda estragada por causa de 3 jovens que decidiram ser fiéis. Então, como é que Deus vai atuar no final dos dias com os ímpios? Ele vai jogar o orgulho dessas pessoas até o chão, até o pó da terra, para que elas reconheçam que existe um Deus verdadeiro. Alguns de nós sofreremos menos para concluirmos que Deus é Deus soberano. Outros precisarão sentir um pouco mais, porque Deus deseja salvar todos e nós somos diferentes uns dos outros. O mesmo Deus que deu um sonho, agora está dando o quê? Um milagre para que esse homem se converta. Perceberam a mudança que Deus faz na postura diante de um ímpio? Ele sutilmente deu um sonho, algo que não doeu, não provocou nenhuma ferida, nenhum constrangimento, apenas o deixou o quê? Por um lapso de tempo sem memória, ele esqueceu do sonho. Ele passou o tempo, ele deliberadamente decidiu se afastar de Deus, decidiu ignorar quem conhecia o futuro, e agora, alguns anos depois, mais ou menos 20 anos depois, quando ele consagra essa imagem, o que ele faz? Ele lembra-se, eu já tinha reconhecido que ele era o Deus verdadeiro, mas agora qual foi a atitude de Deus? Um milagre, uma atitude sobrenatural. Semana que vem, nós vamos estudar qual é o próximo passo que Deus deu com Nabucodonosor. Qual será o próximo passo que Deus vai dar com aqueles que ainda estão rejeitando, rechaçando os convites de Deus? Tá bom? Daniel capítulo 4 é um capítulo dedicado
para entendermos como Deus vai salvar os seus filhos nos últimos dias. E o maior exemplo disso é como Deus salvou o rei Nabucodonosor. Versículo 27. Então reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Que lindo, que espetacular, né? Esse milagre. Da mesma maneira, né? Se você tem a certeza de que Jesus está com você nesse momento de dificuldade, saiba que a única coisa que vão se queimar serão as cordas que te almejam ao pecado, à culpa e à tristeza. Deus quer te libertar de tudo isso e te dar a certeza da salvação. Existe uma profecia muito interessante, isso é um dever de casa. Depois vocês abrem Isaías capítulo 43, versículo 2. Provavelmente esses jovens conheciam o texto de Isaías 43, versículo 2. Ali se dá uma promessa de que os que andarem com Deus, né, eles passariam pelo fogo. Então imaginem esses jovens estudiosos, né, da profecia, eles nós temos Daniel para dizer o que vai ocorrer no futuro, né? Nós temos o Apocalipse para ver o que vai ocorrer no futuro. O que eles tinham para ver o que ia ocorrer na vida deles? Eles tinham Isaías, Jeremias, Ezequiel, não é verdade? Então, se Isaías, né, se Deus estava prometendo para eles, vocês vão passar pelo fogo, eles já estavam vivendo essa promessa pela fé. É interessante que a festa de adoração à imagem, né, ela se tornou uma ocasião de reconhecimento do poder maravilhoso de Deus, Criador do universo. E qual foi o resultado? A notícia do livramento, do milagre, chegou em fração de minutos aos ouvidos dos milhares de súditos que estavam ali congregados. E isso tem uma implicação profética também. Quanto tempo levará para a pregação do evangelho terminar nos últimos dias? A pregação será quase que instantânea pelo poder do Espírito Santo e pela obra, né, dos seus filhos aqui na terra. Então percebam que muitos adiam, né? Jesus não vai voltar porque muitos não conhecem o evangelho. Deus está permitindo que até as pedras falem. E quando nós aparecermos né, os holofotes foram colocados em evidência de poucos filhos de Deus, pela internet, por uma transmissão ao vivo, eu não sei como, né? Ou se vai ser uma fornalha, ou se vai ser não sei como. Deus vai fazer que em fração de segundos, milhares de pessoas reconheçam quem são os filhos de Deus e quem são os instrumentos de Satanás. Versículo 28. Olha o início na mudança no coração de Nabucodonosor. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja Deus. Olha que mudança, né? Como ele começa a mudar a sua atitude. E aí nós vemos um passo intermediário daquele que nós estudaremos na semana que vem. O rei começa a abençoar a Deus, começa a falar de alguns dos atributos, porém, a sua entrega não é total, não é de coração. Esse reconhecimento é baseado nas evidências externas. Você conhece gente assim? Não é? Esperam um milagre para então acreditar em Deus. Ou mesmo quando o milagre acontece, racionalizam e dizem, não, foi uma coincidência, foi assim, foi acolá. Não foi Deus, foi fruto do meu esforço, foi fulano que enviou tal dinheiro, foi ciclano que enviou tal ajuda, né? Foi o médico que, seja lá o que for. Muitos ainda estão lutando para entregar sua vida de fato a Deus. Querem prova de que o reconhecimento de Nabucodonosor não era verdadeiro? Versículo 29 e 30. Por mim, pois, Nabucodonosor falando, né?
é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um montouro. Peraí, ele não entendeu nada. Deus não obriga ninguém a adorá-lo. Aqui tem um rei falando do Deus verdadeiro, mas agora ele exigindo que todos, por decreto, reconheçam que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o verdadeiro. Ainda tinha que aprender muita coisa. Semana que vem vocês vão se surpreender como isso vai acontecer. Então, Deus jamais obriga o homem à obediência. A todos deixa livres para que escolham a quem desejam servir. E nós terminamos apenas recapitulando nosso estudo. Tá bom? Nós tivemos vislumbres muito claros de como vai ser no futuro. Apocalipse 13 tem mais detalhes. Haverá uma união entre poderes civil e religioso, haverá um decreto de morte, será mundial, virá da nação mais poderosa, porque ela vai ter mais influência no mundo, ok? Em coligação com uma religião muito popular, só que por trás dessa imagem de falsa adoração se encontram, né, divindades, né, mandamentos deturpados, esquecidos da lei de Deus, e configurarão uma falsa adoração. Essa imagem será colocada diante de toda a humanidade e todos terão a oportunidade de decidir. Você e eu sabemos quais são as cenas do próximo capítulo. Você precisa compartilhar essas verdades com as outras pessoas. Sem nós mesmos termos aberto, o livro de Apocalipse, você já descobriu o que vai acontecer no futuro. Um sistema de falsa adoração vai se criar e o povo de Deus terá a oportunidade de permanecer fiel. Apontarão o dedo e acusarão os filhos de Deus de serem os causadores do mal e miraculosamente Deus trabalhará em alguns casos para dar testemunho a milhares de que ele é Deus soberano. Haverá libertação, seja pela morte ou seja pelo livramento. Em Cristo Jesus não existe derrota. Então que Deus nos abençoe para que nós possamos, conhecendo o caminho das pedras, dos instrumentos do mal e como Deus vai proceder no futuro, nós tenhamos a certeza de que Deus vai cuidar dos seus filhos. Se Deus foi fiel no passado com esses jovens e com outros, certamente o será conosco, se nós nos entregarmos nas mãos deles. A vitória está reservada para os que entregam ou estão dispostos a perder tudo e não esperam nada em troca. Você está convidado para que você entregue sua vida a Jesus. E em troca ele te dará vida eterna, galardão, felicidade, saúde plena para todo sempre. O que nós estamos passando é algo temporário e Deus está conosco. Que Deus nos abençoe para que nós mantenhamos esse desejo e analisemos a palavra de Deus para permanecermos sempre fiéis aos seus caminhos. Amém. Obrigada. Nós vamos fazer uma oração.